Você tá em relacionamento agora? Tá solteira? Tô solteira. Tá solteira? Tô. Então, às vezes tem russas solteiras aqui no Brasil também. Quando começou a Covid, tava na casa de brasileiros, ninguém lavou a mão e todo mundo se beijou, né? Essas festas clandestinas que tu tava aí. Não. Pessoal, quando você começou a se sentir assim em casa no Brasil? Um ano eu acho que eu já me senti em casa. Eu não assisto mais canais russos. Posso falar por quê? Por quê? Porque ela tem muita propaganda política, né? Mas eu vejo, sim, música russa, eu escuto. Vejo clipes russos no YouTube. Pra você hoje, Natal virou mais importante ou Ano Novo? Natal é mais esperado, assim, sim, já virei brasileira nesse sentido também. Seja muito bem-vindo para o meu canal, meu nome é Stanislav, sou um russo e moro há 8 anos no Brasil. E eu tô muito feliz porque hoje, ano 2026, é a minha primeira entrevista aqui no canal com Olga. Olga, para quem não sabe, é a minha única e primeira professora de português. Sim, eu conheço ela há 8 anos e na época eu fiz por volta de 4, 5 aulas com ela. E o resto eu fui aprendendo conversando com pessoas. Então eu recebo muitos comentários que você fala muito bem português, então eu precisei ter essa parte gramática, né? E depois eu precisei me tornar uma pessoa mais comunicativa, porque eu estava até um pouco tímido e foi sempre evoluindo. Olga, muito obrigado por estar aqui hoje. Você é realmente uma convidada muito especial. Eu até senti um pouco de déjà vu, né, quando a gente se encontrou. Agora conversamos um pouco antes da entrevista, porque a gente se conhece há muito tempo. Não tivemos muita convivência, né, porque algumas pessoas que assistem o meu canal, eles acham que os russos que moram no Brasil, eles o tempo todo estão juntos. Mas até mesmo agora a gente está gravando em Florianópolis, né? Você tem seu ciclo de amizades russos, eu tenho meu ciclo de amizades brasileiros russos, então a gente se encontra em alguns momentos, mas nem sempre, né, a gente se vê. Mas eu até fiz blini pra você na minha casa muitas vezes, você já esqueceu disso, né? Sim, é porque... Mas foi muito tempo atrás. É, porque eu morei em São Paulo, né? A gente vai contextualizando aqui. Mas eu morei em São Paulo, então foi muito bom ir na tua casa, né? Quando ela fazia panquecas russas, isso, blini. Russos, né, que moram no Brasil, em algum determinado momento você vai sentir a nostalgia. Sim. Então, conversar em russo, comer a comida russa, assim, sempre aquece meu coração. Mas estou falando muito. Vamos primeiramente, né, te perguntar, como você está se sentindo? Como começou o seu ano? Bem, estou muito bem, sim. E é engraçado que eu queria falar, que você falou que teve um déjà vu. No nosso primeiro vídeo a gente gravou no parque, em São Paulo, lá no parque perto da minha casa. E agora a gente está num lindo escritório aqui em Florianópolis, né? Então, como a vida mudou, né? Assim. Mas aquele parque foi muito especial também. Inclusive, vou colocar um trechinho. Sim. Por que você veio ao Brasil? Eu veio no Brasil porque meus amigos faz projeto aqui, projeto com drones, e eu preciso fazer aqui filme, documentário sobre drone para agricultura, porque Brasil é muito grande agricultura. Esse é seu trabalho, né? Sim, porque você fez. Sim, meu trabalho. Como foi lá como em 2017? Como a gente se mudou, também como a gente mudou. Sim. Né? E a gente se mudou e a gente mudou. Sim, e por dentro e por fora. E o que eu gostei também, que a gente nem combinou, mas hoje nos looks monocromáticos. Então já dá uma curtida rosa, né, e verde. Eu achei que ficou muito legal. Tava olhando um agora. Coração rosa ou um verde. E tava olhando o enquadramento, tá muito lindo. Então já merece o like e já merece a inscrição no canal. Olga, mas me conta, há quanto tempo, quantos anos você já mora no Brasil? Eu moro há 15 anos, desde 2011. Sim, eu lembro quando eu te conheci, né, e eu vi você falando em português, que eu não entendia nada, e eu falei, um dia eu quero falar tal bem, quero entender as pessoas, porque para mim você era tipo inspiração. E, inclusive, quando eu mudei para São Paulo, porque quem já me acompanha há um tempo, quando eu cheguei para o Brasil, eu morei um mês em Campinas. E depois, quando eu mudei para São Paulo, eu não conhecia ninguém. E a Olga foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e ela me pareceu, né, e foi uma pessoa muito bem relacionada, porque ela já morava há um tempo no Brasil e conhecia vários russos. E como eu estava com pouco dinheiro, eu falei, vou colar nela, que ela conhece outros russos. Que ela tem muito dinheiro. Que ela tem muito dinheiro.
e vou conseguir conhecer outras pessoas. Mas até para você entender que a minha situação estava tão complicada financeiramente, que nós fechamos uma parceria que eu tirei fotos da filha dela para fazer essas aulas. E Sim, de mim também. isso. E para aprender, né, essa gramática, essa parte inicial, porque a língua você precisa saber como juntar as palavras. Sim. Mas eu me esforcei muito para conhecer muitas palavras. Sim, você está muito bem. Parabéns pelo seu português. Muito Às obrigado. vezes, na Rússia a gente fala ученик превзошел своего учителя, né? Às vezes a gente pode falar isso, né? Que você tem um vocabulário muito amplo e às vezes algumas palavras, né, que você usa no seu dia a dia, eu não uso, então é muito legal. Parabéns. Olga, mas me conta, de qual cidade você é lá na Rússia e conta um pouquinho sobre a sua infância. Eu acredito que é importante também trazer um pouco da tua infância, né, brevemente, porque cada um tem a sua história e isso vai influenciar também na nossa vida aqui no Brasil. Sim, eu na verdade nasci na Alemanha, em Berlim, então eu nasci na parte de GDR, né, na Alemanha e morei lá até 4 anos. E meu pai é da Ucrânia e minha mãe é da Rússia. Então, agora esses dois países têm um conflito, mas para mim são dois países que eu amo muito, porque eu já morei na Ucrânia e já morei na Rússia. Mas nasci na Alemanha. E, para quem quer saber, eu não tenho cidadania alemã, porque na Alemanha não basta você nascer lá para ter a cidadania. Então, eu sou russa pelo sangue e só nasci na Alemanha. Aí depois eu morei na Ucrânia. E depois eu morei na Rússia, eu cresci, fui para a escola, universidade e morei até meus 23 anos na Rússia. Olga, mas essa parte de nascer na Alemanha e depois ir para a Rússia é muito interessante, é diferente de todos os convidados que eu já tive até aqui. Mas então, aí você mudou para a Rússia e em qual cidade que você morou lá? Depois da Ucrânia, minha família foi para a Rússia, eu morei na Rússia a partir dos meus 7 anos. Então, eu fui para a escola, faculdade. A minha cidade se chama Khabarovsk em russo, que fica perto de Vladivostok. Muitos brasileiros conhecem pelo jogo War. Quem jogou? Sério? Sim. E quando eu falo Khabarovsk, ninguém normalmente conhece, né? Mas Vladivostok, muita gente conhece pelo esse jogo. Então, se você é aquele brasileiro que jogou o jogo War e conhece a cidade de Vladivostok, tá lá, comenta aqui embaixo. Você que está assistindo, coloca o nome da sua cidade, de onde você está assistindo. Porque às vezes as pessoas colocam nomes de cidades, eu vou lá pesquisar e vejo que do Brasil inteiro o pessoal está assistindo. Então, comenta aqui. Depois, agora eu moro no Brasil há 15 anos. Então, praticamente o meu tempo de moradia na Rússia e está se igualizando com o tempo de moradia aqui no Brasil. Daqui a pouco vai dar para dizer 50% russa, 50% brasileira. Eu já sou russa e brasileira, né? Então... Olga, eu sei que foi já 15 anos atrás que você chegou para o Brasil, mas você consegue lembrar quais foram os primeiros choques culturais, climáticos, né, comparando com a cidade lá da Rússia que você morou? Eu me lembro como se fosse ontem, porque a minha cidade na Rússia é muito fria, muito gelada, faz menos 42. O mínimo que eu peguei lá foi menos 42, com vento, dá sensação térmica de menos 50 graus. Então foi... E eu lembro que eu fui para Moscou no mesmo dia, eu estava lá na minha cidade, menos 42, fui para Moscou. Em Moscou estava menos 4. Aí eu falei, nossa, que calor, muito quente. E quando eu cheguei no Brasil, claro que eu senti essa diferença de temperaturas. Na Rússia, no verão, faz muito quente também. Então, na minha cidade, no inverno fazia menos 30, 35 e no verão fazia 35, 30 positivo. Então, essa amplitude de temperatura 70 graus. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver plantas, assim. Na minha cidade, a gente só podia comprar nas floriculturas. Inclusive, eu trabalhei numa floricultura, né? Então, aí eu chegava assim e falava, isso é de verdade? Isso é de verdade? Então, todas as plantas, para mim, parecia que é de mentira, porque eu não imaginava ver tantas plantas crescendo no ambiente natural. Primeiro, de andar de sapato em casa. Quando eu entrei, na primeira casa que eu conheci aqui, lá em São Paulo, eu entrei e... eu pensei, onde que eu posso deixar meus sapatos, né? Porque é natural para um russo, né, tirar os sapatos entrando numa casa. E eles falaram, não precisa tirar os sapatos. Então, eu fiquei em choque, né? Então, agora, na minha casa, eu tiro. Acho que esse é um hábito muito forte. Você tira os sapatos? Eu tiro o sapato e todo mundo que vem na minha casa, eu falo para tirar sapato também.
E o que eu explico, né? Eu explico que é uma tradição muito forte da Rússia. Sim. E que, imagina, a pessoa limpou lá e a outra pessoa vai chegar e vai sujar. Eu acho que não é bom. Sim, pra nós, assim, não combina usar. Ainda quando eu vejo pessoa de tênis, né, por exemplo, num tapete de banheiro, assim, sabe? Pra mim, assim, não bate. Assim, E outra coisa, eu acho que como a gente tira, a gente pede, né, os nossos convidados lá em casa tirar. Quem não tira, sabe que é sujo, né? Que você fala, pra que quem que te respeita sempre tira. Assim, eu não tive nenhuma situação que não quer tirar. Mas assim, quando eu vou numa casa que tem tapetes, uma casa de alto padrão, também pessoas normalmente tiram, isso eu percebo também. Eu até tenho um capacho. Sabe essa palavra capacho? Capacho, já ouvi falar. Capacho. Ainda bem que eu tô com a professora aqui, ela vai me dar umas dicas. Que é uma palavra assim mais difícil de usar, Eu sei o carpaccio. O capacho é outra, é capacho. Não, até pode usar numa frase, eu não sou um capacho, tipo assim. Capacho palavra kovrik. Tipo, aquele que fica na porta, atrás da porta, então que chama aqui os brasileiros capacho. são muito criativos em capacho, sabe? Sempre sim. na frente. Então, eu tenho o meu, é escrito tire os sapatos. Olha. Então, a pessoa já vem e já lê que tá escrito tire os sapatos. Então, eu nem preciso falar. Que legal. Então, eu pesquisei um capacho, que toda vez eu tinha que falar, né? Então, aí eu já não falo mais porque tem um capacho. Aí, às vezes, até parece, chata, né? Tem que tirar sapato. Vamos fazer o quê, né? Não, e aí a pessoa colocou suas meias com buracos, né? Aí vai ter que tirar, vai ter que mostrar. Uma vez aconteceu essa situação, a pessoa chegou e falou, sério que tem que tirar o sapato? Aí eu falei sim, aí ele realmente estava com um furo na meia. Mas aí tem que andar com meia sem furo. Sem furo, né? Quando você visita um russo, vai com uma meia sem furo. Sei, coloca sua melhor meia quando vai visitar um russo. A mais bonita. Quando eu vou receber visita em casa, eu educo duas coisas. Primeiro, tirar sapato. E os brasileiros até gostam depois desse hábito, alguns até implementam na sua vida. Como Covid também, né? E segunda coisa, que a minha mãe na Rússia, ela me educou muito de lavar as mãos assim que chegar em casa. Sim. Então, claro, isso não é só você, todos. Sempre quando os brasileiros vêm na minha casa, eu falo, eu lavo as mãos também. Sim. Então, depois da rua, lavar as mãos. Essa já é uma parte mais, assim, difícil de você, não, assim, obrigar alguém eu falo de uma forma, agora assim. eu falei mais sério, mas eu falei... eu falei, deixa eu te contar uns costumes russos que a gente tem. Isso, aí não foram mais... Você legal, pode fazer um quadro também na parede. Uma forma mais abrasileirada. Quando começou a Covid, estava na casa de brasileiros, aí chegou uns 10 brasileiros, ninguém lavou a mão. E todo mundo se beijou, né? Ixi. Então, esse foi Essas festas clandestinas que tu tava aí. Não. Pessoal. Não, era uma casa. Tô brincando. Sim, então esse foi outro choque cultural de beijo ao cumprimentar-se ou despedir-se. Então, foi muito forte pra mim. Eu lembro que eu fui numa festa, assim, tinha umas 50 pessoas, né? Uma festa de... Tem que beijar todo mundo. Tive que beijar todo mundo me beijava. Eu falei, que é isso? Tu sai com 100 beijos já. Que tá uma festa, tu vai 50 pra entrar, 50 pra sair. Isso, eu sempre falo, na Rússia, meu pai me beijava uma vez por ano. No meu aniversário, só uma vez. Então, não... Mas olha que coisa, aí a gente dá valor pra esse beijo. Você fica beijando todo mundo, assim, aí não dá valor. Quando você vê a pessoa que você nunca mais... Aleatória, numa festa, assim, nunca mais vi aquelas pessoas. Agora eu já me estranho se alguém não cumprimenta com beijo, já fico estranho. Mas, na época, assim, eu acho que tem que... meio que separar as pessoas como quem precisa beijar. Qual que é a intimidade ali, sentir a clima, assim? Isso, o clima. Eu tive uma aula agora esses dias com o meu aluno antigo que voltou a fazer aulas. Ele está em Moscou ainda, né? Mas ele pretende vir para cá. E quando ele começou as aulas, 2 anos atrás, ele ainda não tinha essa ideia que ele vai para o Brasil um dia. E agora ele tá vindo. E ele voltou a fazer aulas comigo e eu tava dando aula para ele pensando assim, como eu amo o meu trabalho. Gosto de dar aula, eu vejo o desenvolvimento da pessoa, né? Eu vejo como ela não falava nada, né? Como eu cheguei no Brasil falando... Tu consegue perceber essa evolução? Evolução, assim, progresso. E quando a pessoa não fala nada, né? Fala suco de laranja, eu cheguei no Brasil falando... tchau e por quê? Quando eu vejo a pessoa não fala nada e depois ela começa a falar, isso é muito gratificante, assim, pra mim. E eu gosto muito do meu trabalho. Muito legal. Olga, e o que eu percebo, né? As pessoas que estão assistindo o meu canal,
olha que interessante, que o público é 40, 45, 50 a mais. Ah, sério? Então eu tô com 28 e quem está me assistindo, pessoas mais de idade. E eu acredito que o que é muito interessante para as pessoas que estão assistindo, como os russos se adaptam no Brasil. Então, essa parte de adaptação. Então, eu sempre quebro a minha cabeça para fazer uma pergunta certa para poder você trazer alguma história, alguma reflexão, porque eu quero trazer algumas coisas assim mais sérias, não sou assim coisas brincadeiras e tudo mais, né? Se você gosta de arroz e feijão, eu acho que isso é importante também trazer. Eu gosto de farofa, ó, sou uma das poucas russas que gosta de farofa. Eu gosto de farofa Você também. gosta? Então, nessa tua adaptação no Brasil, então, você chegou para cá 15 anos atrás e você lembra o momento quando você começou a se sentir assim em casa no Brasil? Eu tô 8 anos no Brasil e eu lembro eu demorei uns 4, 5 anos, porque eu comecei já a me comunicar melhor em português, poderia chamar essas pessoas, ter um grupo de apoio, estava fazendo terapia, também primeiros 3 anos no Brasil foi muito difícil financeiramente, então quando eu cheguei num equilíbrio assim, de língua, de amizades, dinheiro, aí meio que eu falei, não, tô em casa, assim, e no teu caso, como que foi isso? Eu acho que sim, barreira da língua é muito importante, sim. Então quando eu cheguei, eu comecei a estudar português, eu fiz também a mesma coisa, eu fiz aulas online e ela podia me explicar, assim, algumas coisas, né, e depois eu já comecei a praticar e eu, muito rapidamente, depois de 9 meses morando no Brasil, eu já comecei a trabalhar. Essa troca, né, eu sou professora de russo também para os brasileiros, então eu comecei e como na minha cidade, né, na Rússia, eu fiz faculdade de letras, né? Então sou professora de russo, literatura russa formada. Então eu comecei a dar aula de russo para os brasileiros, né? Então nas escolas, né? Em São Paulo tem escolas de língua russa. Então comecei a dar aula. Então agora já tenho 14 anos de experiência de professora de russo. Eles começaram a me corrigir, às vezes, eles começaram a me falar algumas palavras que eu não sabia. Então, com quantas mais pessoas você fala, mais você aprende. Eu acho que cada uma pessoa, ela traz um conhecimento, né? E conhecimento de vocabulário, de palavras também. Então eu senti com 1 ano, eu acho que eu já me senti em casa. É muito importante se incluir no círculo brasileiro, né? Porque tem muitos russos que vêm para o Brasil e continuam vivendo como se fosse numa bolha, né, de russos. Assim, é muito difícil aprender português, né, porque não tem prática. Muitos dos meus alunos são assim, né, mas é bom que quando a pessoa entra, eu moro num país, eu tenho até cidadãos, né, que moram aqui e eu preciso saber a língua, né? Então, isso é muito importante, saber a língua do país onde você mora. Até eu tenho uma aluna, ela pretendia morar aqui no Brasil e ela começou, né, sabendo que ela ia morar no Brasil, ela começou ainda na Rússia ter aulas de português comigo e quando ela chegou para o Brasil foi muito mais, a adaptação foi muito mais fácil, porque você sabendo, e quando eu dou aula, claro que sempre eu falo da cultura, dos hábitos. Aprender língua não é só aprender língua, aprender a cultura do país, né? Tanto Rússia, tanto Brasil. Você né? falou uma coisa tão linda. Posso pegar o gancho e fazer meu merchan? Claro. Isso que você falou da cultura. Eu criei meu clube de russo para os brasileiros. Que legal. Então, a minha ideia não é ensinar a língua russa, mas ensinar, assim, frases básicas e fazer uma introdução na cultura russa. E também para os brasileiros que ou já viajaram para a Rússia e sentem saudades, ou quem pretendem viajar ou morar na Rússia e quer se conectar com o russo, Claro. né, e, consequentemente, com outros russos. Sim. Então, vou deixar o link aqui. Quem quer conhecer o meu clube, seja muito bem-vindo, porque lá não é só uma imersão na cultura russa, mas também temos encontros presenciais. Eu já fiz um encontro presencial em São Paulo, em breve vou fazer um encontro presencial em Florianópolis. Então, eu criei esse clube, quem quer ir além, vamos dizer assim. Sim. E muito legal que você fala português bem, então você consegue explicar melhor, né, para essas pessoas entenderem melhor a cultura russa. Vamos lembrar da Olguinha de 23 anos e hoje temos uma mulher maravilhosa. O que mudou em 15 anos? Com certeza, agora eu sou uma mulher mais educada, porque na Rússia as pessoas, eu percebo que não são tão educados como os brasileiros. Eu sou mais educada agora. Se tornou uma pessoa melhor.
Isso, eu me tornei assim, mais educada. Depois eu sou mais sorridente. Tô percebendo, até que eu agora te Sim. vejo depois de 8 anos, tá sorrindo muito. Eu acho que sim. Na Rússia a gente não sorri tanto. Não, claro que a gente sorri, né? É normal. Mas assim, para Quando tem mais sorrir para as intimidade. fotos, por exemplo. Isso. Sorrir para as fotos. Ver uma foto russa. Meu pai. Meu pai é assim também. É. Depois de muitos anos, eles olham, vamos ver o ranking, quem foi mais sério nas fotos. Teu bisavô, ele tá mais sério aqui, Sim, tá arrasando. E tipo, a pessoa tá sorrindo, aí vamos tirar foto. Aí fica sério, assim, Sim. eu não entendo. No Brasil a pessoa sempre sorre, né? Então é uma parte importante. Mas também, eu gosto muito de odontologia no Brasil. Por Sim. exemplo, agora eu tô fazendo clareamento. É muito... Não, tu dá vontade de sorrir o Claro, tempo todo, claro, né? A gente sim. cuida da saúde bucal e tudo mais. Por exemplo, meu pai, cara, ele tem dinheiro pra ir no dentista, mas eu acho que ele tem alguma trauma e ele não consegue consertar um ponto preto que tem no sorriso dele, cara. Aí por isso ele não vai sorrir. Qual que é coisa chata? No Brasil é muito importante ter um sorriso bonito. Tem uma educação, né? de escovar os dentes muitas Sim, vezes. Então, eu acho depois, legal, assim. Na escolinha, as crianças escovam os dentes depois do almoço. Então, desde pequenininhos eles já crescem. Então, na Rússia não tem essa cultura, né? Então, é muito importante. Olga, e depois de morar tanto tempo no Brasil, você acredita que você se tornou mais brasileira? A gente até brinca aqui com alguns russos, quando, por exemplo, um amigo meu atrasou 15 minutos. Tá virando brasileiro. Claro, tá virando sim, brasileiro. Sim, eu comecei a ser uma pessoa mais educada, mais sorridente. Atraso mais, sim, com certeza. Mas quando a gente fala com russos, horário russo ou horário brasileiro? Tipo, às 7 horas, horário russo, então 7h15. Ou horário brasileiro, 8, 9. E também eu comecei a fazer danço, fit dance. Eu acho que é uma dança muito brasileira, assim, latina. E tem alguns costumes russos, além de sapato e lavar as mãos, que você segue firme. Vou falar uma coisa, porque sempre quando eu ia lá na casa da Olga, eu lembro que ela botava canais em russo, Sério? que tocava música em russo, tinha até uma bandeira, eu acho, da Rússia. Então eu gostava muito que ela, mesmo já naquela época morando mais de 5 anos no Brasil, ela conseguiu manter esse espírito russo, sabe? E comidas russas em casa. Então eu achei isso muito legal. O que mais você mantém? Eu já entreguei tudo, mas o que mais? Eu não tenho mais bandeira. Sim, eu lembro, eu tinha uma bandeirinha, não sei mais onde ela está depois da Era uma mudança. bandeirinha, pra mim era um bandeirão. Era bandeirinha, sim, Era uma mais ou menos dessa. Sim, era igualzinha essa. Eu tinha uma bandeirinha parecida com essa, mas não tenho mais, perdi na mudança, não sei onde tá. Canais russos também. Eu acho que não era canais, pode ser que YouTube russo. Eu não assisto mais canais russos. Posso falar por quê? Por quê? Porque ela tem muita propaganda política, né? Então eu não assisto mais. Mas eu vejo, sim, música russa, eu escuto. Vejo clipes russos no YouTube bastante. Comida russa, claro, assim, claro. Eu acho que a comida, para nós, vai ser sempre melhor comida, é aquela que nossa comida da infância. Sim. Então não importa onde memória você... afetiva. Isso. Então, um brasileiro morando em Londres por 20 anos vai gostar de arroz, feijão, farofa. E um russo morando fora da Rússia por 15 anos ou 20 anos vai gostar de olivia, селедка под шубой, essas comidas russas. Agora, inclusive, foi o Ano Novo, né? Eu fiz saladas, né, russas tradicionais. Meus amigos brasileiros gostaram muito, adoraram. Então, tanto eu fiz no Natal, depois eu fiz no Ano Novo. Então, foi muito gostoso para mim e para eles. Para você hoje, Natal virou mais importante ou Ano Novo? Porque na Rússia é mais Ano Novo mais importante. Sim, agora para mim Natal é mais esperado. Assim, sim, já virei brasileira nesse sentido também. Então, perdemos mais um guerreiro. sim, mas assim, para mim já são importantes os dois, né? Mas como no Brasil a gente recebe e dá presente no Natal e na Rússia no Ano Novo, então eu já... Que tu gosta de presentes, por isso eu gosto mais de Natal. Natal. Eu gosto de presentes, sim. Então o Natal já virou o mais, assim, esperado. Mas eu acho que é uma parte um pouco, assim, chata, né? Que na Rússia a gente se prepara muito para o Ano Novo e é um dia só. Em um dia acontece a ceia, os presentes, o Papai Noel, tudo, né? E aqui
são 2 dias, então no Natal o pessoal já se prepara muito, fazendo a ceia. Aí depois de uma semana tem mais um feriado. Aí a pessoa já estão, eu não quero fazer mais nada, né? Muita gente fala assim, eu não quero fazer nada, só petisquinho. E na Rússia é muito legal que é um dia só, Concentra então, toda a energia e depois tu tem até dia 12 para se recuperar depois de beber tanto. Tanto lá quanto aqui é muito legal, né? Mas eu já estou acostumada com os costumes daqui. Vou aproveitar e fazer mais 2 merchants. Primeiro, se você não está inscrito no canal, por favor se inscreva e também ativa o sininho, porque os meus amigos agora foram me ensinar que tem que ativar o sininho. Eu sempre pedi a pessoas se inscrever, provavelmente quem está assistindo agora está inscrito, mas por favor, ativa o sininho porque o YouTube vai te notificar sobre os vídeos novos aqui no canal. E também eu posto vários shorts, né, mostrando o dia a dia, mostrando os teasers dos vídeos que estão por vir. E segundo, eu gostaria de agradecer esse espaço que estamos gravando hoje, nosso escritório Invest in Brasil, que é uma imobiliária russa aqui em Florianópolis, e também atendemos público brasileiro. Então, se você tem interesse em investir em Florianópolis, clica aqui embaixo, entra no meu Instagram, lá tem link também profissional da nossa imobiliária, lá você consegue ver mais informações. Olga, e me diz uma coisa, nesse meio tempo, né, que você mora aqui no Brasil, você chegou a viajar para a Rússia para rever os familiares? Sim, eu viajei bastante até a pandemia, né? Depois veio a pandemia em 2020, eu fui em 2019, última vez, veio a pandemia em 2020 e depois começou a guerra. Eu já não volto para lá desde 2019. Quais foram os seus sentimentos quando já morando no Brasil, falando português, tendo amigos aqui, tendo casa aqui, voltar para lá? Não batia saudades, querendo voltar, se sentir dividida entre os 2 países? Claro, sim, claro, sempre. Eu sempre, a Rússia está sempre no meu coração. Tem muita gente que saiu da Rússia e não quer voltar nunca mais. Você não é assim? Eu quero ir. Também por questões políticas ainda não posso ir. Eu queria ir esse ano, inclusive. Sim. Eu também estava planejando 2020, 2022. Eu gosto muito da Rússia ainda. Eu quero voltar, né? Quando essas questões políticas vão acabar, né? A guerra vai acabar. Eu quero voltar muito. E eu sinto saudade, assim. Eu até tinha uns flashbacks, assim, sabe? Na minha memória, assim, às vezes me veio uma parte da minha cidade, uma coisa, né, que aconteceu no passado, como se fosse ainda faz parte de mim. Acho que nunca vai ser, não quero esquecer. Eu sigo as redes sociais, né, em russo, então eu me sinto presente tanto na Rússia quanto no Brasil, né? Claro que tem algumas novidades lá na Rússia que estão acontecendo, tipo os robôs entregando comida, assim, né? É uma coisa, né? O futuro chegou. Isso, o futuro já chegou lá na Rússia, então é muito legal, assim, acompanhar, né? Não, meus amigos muito próximos que viajam todo ano para a Rússia, assim, Moscou, que é a minha cidade natal, você vê o que aconteceu lá, é cidade que realmente lá em 2040, tudo muito avançado, assim. Tu pediu alguma coisa, chega em 1 hora em casa, na porta. Sim. Tipo, tudo muito rápido, tem um ritmo muito acelerado, mas também o que eu ouvi, né, que o mercado imobiliário foi nas alturas e muito caro alugar qualquer coisinha. Então, realmente, tu tem que pagar um preço muito caro para morar nessa cidade Moscou, do futuro. Né? Em Moscou, sim. Eu acho que as regiões, não como fala, região, né, regiões, não é tão acelerada, não é tão rápido, mas é muito bom. Sim. Cidades satélites da Rússia evoluíram muito, né, em qualidade de vida. E aí quem não quer morar nessa loucura, igual quem não quer morar em São Paulo, vai para Saujos dos Campos da vida. E aí mora perto de São Paulo, mas tem uma qualidade de vida, pode crescer os filhos, né, os filhos podem brincar no parquinho, que é mais tranquilo, né? Olga, e se a gente voltasse no tempo e você poderia falar com aquela Olga de 23 anos, que estava recém-chegada para o Brasil. O que você falaria para ela? Eu falaria para ela, aprende mais rápido o português, mais rápido possível, porque realmente falar o português aqui no Brasil é muito importante. Mas, por outro lado, eu fiz isso. Não tenha muito medo de sair na rua, de conhecer pessoas, porque no começo me botaram muito medo em São Paulo, não pode sair, não pode ir para lá, não pode fazer isso, não pode pegar ônibus, não pode pegar metrô. Mas um dia eu peguei metrô e não aconteceu nada comigo. Aí eu comecei a pegar metrô, ônibus, depois dirigir. Claro que tem que tomar cuidado, mas não precisa ficar numa bolha, tem que sair, tem que aproveitar
a vida. Olga, eu tenho duas perguntas para você, baseado naquilo que você falou. E hoje, os brasileiros percebem logo de cara que você não é brasileira ou não? Eu acho que depende do que eu falei, porque é claro que eu tenho sotaque, e depende também do ouvido da pessoa. Então, às vezes eu posso falar com a pessoa por 1 hora e ela me pergunta, e onde você aprendeu russo? Tipo, eu acho que eu sou brasileira, né? Já aconteceu umas 2 vezes, quando eu fiz a tradução, né? Eu sou intérprete também, né? Faço traduções. Às vezes, eu só posso falar uma frase e a pessoa já percebe que eu não sou daqui. Então, já me pergunta, de onde você é? Então, depende do que eu falei. Do contexto, do momento, da pessoa. E da pessoa, do ouvido dela. Que Sim. às vezes é ouvido bom, às vezes é ouvido ruim. E outra pergunta que tem várias pessoas que estão comentando nos vídeos, né, com entrevistas com russos, falam, os russos falam muito bem português, tem uma pronúncia muito boa. Eu acredito que deve ter uns bons professores por aí, né? E também, como você acha, por que os russos têm facilidade com a pronúncia de português? Sim, porque tem muitos sons parecidos. O único problema que a gente não tem, em russo não tem sons anasalados, né? Então, a palavra pão vira outra coisa, né? Esse é o maior problema de estudar. E a letra O, né? Problema, né? Problema, né? Então, eu luto com isso todos os dias, né? Em geral, o resto são sons bem parecidos. Então, a gente consegue pronunciar muito bem. Então, eu acho que é por isso. E para fechar com chave de ouro, última pergunta. Como você é uma professora de português, né? Como você for ir para os russos e para os brasileiros, eu acredito que tem vários brasileiros que estão me assistindo. Eu recebi várias mensagens no meu direct falando que um dia eu quero ir para a Rússia, eu quero aprender russo, mas não tenho coragem e tudo mais. Você poderia incentivar assim, pessoas que se interessam pela cultura russa, né? Igual, você já passou por isso, você chegou para o Brasil sabendo só 2 palavras, eu cheguei também sem falar português. Dá um pequeno incentivo assim, por onde começar e não ter medo, né, de língua russa, mesmo que é uma língua bem difícil. Qualquer língua, eu acho que a gente precisa começar com alfabeto, né, começando a estudar mesmo. Eu acho que agora temos também vários aplicativos, né, tipo Duolingo, mas claro que nesses aplicativos você vai ter um contato, mas não vai ter tanto sucesso quanto com o professor. Não desista, qualquer contato com a língua é bom, né, escutar música, ver vídeos, ver filmes, tirar dúvidas com o professor, não desista, porque qualquer língua ela não é impossível de aprender. Se você quer aprender russo, começa a aprender e vai dar tudo certo. Eu sempre falo, quem assiste o vídeo até o final são verdadeiros guerreiros. E também tem uma pergunta, já pegando o gancho da tua resposta, que eu recebo muito lá no meu Instagram, no direct. Os brasileiros perguntam, onde eu posso conhecer uma russa? Então eu acredito que você tem alguns caminhos, né? Eu não sou uma pessoa que faz esse tipo de conexão, né? Apresentando russa para o Brasil, porque às vezes tem um cara mandar, me apresenta uma russa. Não é bem assim que funciona. Então você tem que ter também esforço da tua parte. Então você pode conhecer na internet, você pode viajar para a Rússia para conhecer. Eu acredito que, né, como a gente está com Olga aqui, que é professora de português, você tem que saber pelo menos mínimo de russo, não falar em russo, mas algumas gracinhas, perguntar qual é o seu nome em russo, eu acho que é fofo, sabe? Eu lembro quando eu aprendi primeiras coisas em português, né? Chegava ali para conhecer alguém e tal, ajuda. E também você tem que lembrar, né? Você que está acompanhando já meu canal há um tempo, eu estou trazendo várias russas aqui, que as russas são românticas, elas gostam de presente, gostam de flores, gostam de atenção, como qualquer mulher. Mas as russas realmente, não tem muitas russas no Brasil, então realmente se você quer conhecer uma russa, você vai precisar se esforçar e se dedicar. Inclusive, lembrei de um brasileiro agora que eu conheci aqui em Florianópolis. Ele falou que ele conheceu uma russa na internet, depois viajou para a Rússia, se conheceram pessoalmente e agora eles estão falando para ela vir para o Brasil, né, para conhecer o Brasil também. Então eu acredito que esse intercâmbio, né, Rússia-Brasil, eu acho que é muito legal, mas exigiu, né, esforço da parte dele de se cadastrar lá, de ir atrás, né, para conhecer. Também às vezes aparecem russas solteiras aqui no Brasil, né? Você está em relacionamento agora? Está solteira? Tô solteira, sim. Tá solteira? Tô. Então, às vezes tem russas solteiras aqui no Brasil também. Muito obrigado por assistir até o final. Isso ajuda muito o canal, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é importante e ajuda a divulgar para mais pessoas. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Se inscrito, ativa o sininho, dá um like
E comenta de qual cidade você está assistindo. Olga, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigada Você é linda, maravilhosa. Obrigado por compartilhar a sua história. Obrigada a você. E até mais. Tchau. Tchau, tchau.